Parece que você tem infinitas coisas para resolver, não sabe por onde começar, acaba não fazendo nada e ainda fica frustrado. Essa é a realidade de muitas pessoas e porque eu, Adriano Seide, quero te ajudar, preparei 3 passos para você superar esse desafio e colocar definitivamente a sua vida em ordem. Você quer sair dessa improdutividade, resolver algumas coisas e colocar a sua vida em ordem? Então, vale a pena você assistir até o final. Esse vídeo está sensacional e com dicas poderosas que vão ajudar você. Então vamos direto aos 3 passos que preparei para você. Primeiro passo, organize os seus pensamentos. O primeiro e principal passo para você que quer resolver algumas coisas na sua vida, ou muitas coisas, é ter um mínimo de organização. São tantas coisas para fazer, tantas coisas para pensar, tantas coisas para resolver, que tudo isso se torna um tumulto generalizado. São os desafios profissionais, as tarefas pessoais, as tarefas domésticas, questões de relacionamento, questões financeiras. São muitas coisas que precisam ser resolvidas. Aí, são tantas coisas que os pensamentos começam a ficar tumultuados também. E vem a sensação de ansiedade e frustração por não conseguir fazer nada. Quando as pessoas me pedem ajuda e eu peço para que elas me expliquem o que está acontecendo, é incrível a quantidade que não consegue sequer explicar as dificuldades que estão passando. Não conseguem me falar quais são os problemas que precisam resolver. Embaralham os pensamentos e acabam ficando perdidas. E o primeiro passo para resolver as coisas é ter organização. Isso parece óbvio, mas as pessoas não fazem isso. E eu vou explicar aqui como você pode fazer isso. Acompanhe aqui o meu raciocínio. Vai fazer toda a diferença. Quando eu falo de organização, falo no sentido mais amplo de todos. É importante a organização física do seu ambiente, do ambiente de trabalho, do ambiente da sua casa, a organização das suas coisas, dos seus papéis, dos seus documentos, dos seus e-mails. É importante a organização física de tudo. Mas para você conseguir isso, você primeiro precisa organizar os seus pensamentos. E é exatamente isso que as pessoas não fazem. Organizar os pensamentos, organizar a mente. Quando os seus pensamentos estão organizados, quando você tem clareza e objetividade em seus pensamentos, existe a organização interna. É a organização dentro de você, é a organização mental. E quando você está mentalmente organizado, você acaba sabendo o que é importante, tem clarezas das dificuldades que você enfrenta e também dos seus objetivos. Quando isso acontecer, a sua vida externa, a sua organização física é uma consequência natural. E aí a sua produtividade acaba sendo maior. À medida em que a sua mente está organizada, os seus pensamentos estão organizados, a sua vida também fica organizada. Que ótima notícia é essa! Então, como eu faço para organizar esse turbilhão de pensamentos dentro de mim? A dica é simples, preste atenção. O que você deve fazer para organizar os seus pensamentos é criar uma divisão por assuntos, dividindo a sua vida em algumas áreas. É como se você criasse grandes categorias para a sua vida. E assim, como uma empresa que tem os seus departamentos, departamento administrativo, financeiro, comercial, contábil, você também deve ter categorias, departamentos na sua vida. E é pensando assim que você vai organizar os seus pensamentos e a sua vida, estruturando a sua vida em áreas, em categorias. Por exemplo, finanças, profissão, relacionamento, estudos, disposição física, lazer e descanso, por exemplo. E ao fazer essa divisão, você vai, em cada categoria, colocar os desafios que enfrenta e os objetivos que você quer alcançar.
É como se você colocasse uma etiqueta em cada gaveta da sua mesa. Numa gaveta está a categoria das finanças, na outra gaveta está a categoria da profissão, na terceira gaveta a categoria dos relacionamentos, por exemplo. E depois que você listar os desafios que você está enfrentando e classificar por categorias, você ainda pode deixar tudo mais organizado. Você pode criar subcategorias. É como se você colocasse em algumas gavetas, dentro delas, cada pasta com um assunto diferente. Por exemplo, na área da disposição física, que seria uma gaveta, você cria uma pasta que é alimentação mais saudável. Na outra, você coloca o assunto exercícios físicos. Na outra pasta, um check-up da saúde, por exemplo. Perceba que eu estou dando exemplos, criando uma analogia entre a organização interna e a externa, da organização mental e a organização física. Porque a organização externa é consequência da organização interna. A vida é uma consequência dos seus pensamentos. Então, reflita por alguns minutos. Reflita sobre isso e comece a organizar os seus pensamentos. Mas não pare neste vídeo, coloque isso em prática. Pegue um caderno ou crie um documento lá no seu computador e crie as categorias da sua vida e liste os desafios que você está enfrentando em cada área da sua vida. Coloque em categorias cada assunto em cada área respectiva da sua vida. Porque quando você fizer isso, você perceberá que você está no controle, que você tem o controle da sua vida, dos seus pensamentos, da sua organização e que você tem o controle e a clareza dos desafios e objetivos que você enfrenta. Isso é poderoso. Organize-se. Organize-se por dentro e por fora. Uma mente organizada significa uma vida organizada. O segundo passo é crie os seus projetos. Isso mesmo. O mesmo que você fez com as áreas da sua vida, você fará com os assuntos pendentes. Cada assunto pendente ou cada problema a ser resolvido deve ser anotado. Você criará um projeto, crie os seus projetos. Não ter projetos é o mesmo que não ter direção. Uma pessoa que vive sem projetos, sem objetivos, não pode chegar muito longe. É como caminhar sem saber para onde está indo. Sem projetos, as pessoas não sabem o que devem fazer e vão vivendo a vida de uma maneira aleatória. E muitas vezes, por não saberem o que devem fazer, vão acumulando coisas para serem resolvidas, causando um tumulto e uma desorganização, uma organização ainda maior. Quando percebem, já não conseguem sair dessa situação. Por isso, crie projetos para a sua vida. Crie projetos para cada área da sua vida. Cada assunto pendente que precisa ser resolvido, precisa de solução, você vai encarar como um pequeno projeto da sua vida. Estabeleça os projetos por categorias. Tenha projetos para cada assunto que é importante para você. Tenha projetos para cada área da sua vida. Projetos financeiros, projetos profissionais, projetos para o seu relacionamento, para o seu lazer, estudo, saúde. Para cada área da sua vida você terá vários assuntos para tratar e para cada assunto você pode criar um projeto. Cada assunto pendente que precisa de solução você pode encarar como um pequeno projeto da sua vida. Você deve estruturar muito bem esses projetos, mas não se preocupe em fazer um projeto complexo. Faça um projeto simples, tenha simplicidade e objetividade, porque o importante é você saber qual é o seu objetivo e o que você deve fazer. Portanto, para você começar a criar um projeto, e aqui já fica mais uma atividade para você fazer, uma atividade prática, faça 3 perguntas importantes e essenciais. O que está acontecendo agora? O que eu quero que aconteça e o que eu posso fazer para construir o meu objetivo? Reflita e responda essas 3 perguntas para cada assunto que você precisa resolver, para cada projeto que você está criando. As respostas a essas perguntas são elementos essenciais para a estrutura do seu projeto.
Depois de respondido isso, você terá um objetivo e algumas estratégias para você atingir o seu objetivo. As estratégias são aquelas ações que você vai executar para realizar o seu objetivo. E agora você pode dividir essas ações em pequenas tarefas, com prazo para serem realizadas. Você vai relacionar uma tarefa após a outra, que devem ser executadas para você atingir os seus resultados. E isso nada mais é do que um plano de ação. Veja o que aconteceu. Você estava inerte, paralisado e com os pensamentos desorganizados. E agora você já avançou, organizou os seus pensamentos e colocou as suas ideias no papel. Criou um planejamento e um plano de ação. Você já tem um ou mais projetos. Agora é hora de agir, entrar em ação e fazer as coisas acontecerem para você realmente resolver as suas pendências, para que você tenha resultados e mantenha a sua vida em ordem. Ah, mas é aí que está o problema. Eu não consigo fazer, não consigo agir, não consigo sair do lugar e dar o primeiro passo. E é isso que eu vou te mostrar agora. Vou falar o porquê você não consegue sair do lugar e eu vou mostrar como você vai conseguir agir e executar. Vamos lá, vamos fazer acontecer. O terceiro passo é: faça uma coisa de cada vez. As pessoas não fazem nada porque querem fazer tudo ao mesmo tempo. É óbvio, ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo e por isso acabam não fazendo nada. É um ciclo negativo que se repete. Para sair desse ciclo de baixa produtividade e frustração, além de se organizar, de ter um planejamento com projetos, objetivos e estratégias bem definidas, você precisa agir e fazer as coisas acontecerem. Sem execução, nada acontece. E o primeiro passo é sair da inércia, é sair do lugar, avançar em direção ao seu objetivo. E eu sei que às vezes é difícil. Fácil de falar, difícil de fazer. Mas aqui eu vou falar como você vai conseguir. Você tem que ter um plano de ação que indique pequenas tarefas. Se você não pode fazer muito, faça pouco. Dê o primeiro passo. Fracione as grandes tarefas em pequenas ações, em atividades menores. Ações que você consiga executar em 15 minutos, em 30 minutos ou 1 hora. Ao começar fazendo uma pequena tarefa até o fim, mesmo que pequena, você terá a sensação de dever cumprido. E isso motivará você a iniciar a segunda tarefa, a terceira e assim por diante. Talvez você não comece a executar porque a tarefa é muito grande, é assustadora, é complexa, difícil de ser executada. Aí você desanima mesmo antes de começar. Porque aquilo parece uma coisa inalcançável. O segredo é começar com uma pequena tarefa, focar somente nela e fazê-la até o fim, fazendo uma coisa de cada vez. Comece e foque nessa atividade até você concluí-la. Na medida que você se concentra em uma única coisa, que você foca na tarefa que está fazendo, que está sendo realizada, você passa a ser mais produtivo, porque você coloca toda a sua energia naquilo. Você canaliza os seus esforços para aquela atividade. E quando você focar até o fim, você vai concluir aquela atividade. E para resumir aqui, faça essas coisas. Divida as ações em pequenas tarefas, em pequenas porções. Faça uma coisa de cada vez e concentre-se naquilo que você está fazendo até terminar. Depois você se dedica aos outros assuntos. Sempre uma coisa de cada vez. Agora que você já sabe o caminho, é claro que você deve ser persistente e disciplinado para continuar dando passos constantes, um após o outro, mesmo que pequenos, rumo aos seus objetivos. O importante é avançar. Quando você dá um passo, já não está mais no mesmo lugar. Depois dessas dicas sensacionais e poderosas que eu passei aqui para você, que resumidamente são: organize os seus pensamentos,
Crie os seus projetos e faça uma coisa de cada vez. Faça um favor para mim. Deixe aqui nos comentários quais são os seus desafios e como essas dicas podem fazer a diferença e te ajudar. Deixe seu like, comenta e se inscreva aqui no canal, porque isso me motiva muito a produzir mais vídeos para você. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.